Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos aí mais um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde eu trago aqui os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos, sempre informações do mercado e do nosso setor de análise. E também deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Vindo aqui direto para os destaques, né, pessoal, dos últimos dias. Com certeza, esses próximos, nós vamos repercutir bastante, né, a decisão de elevação de juros aqui no Brasil, 0,25 ponto percentual, que veio dentro do esperado, e nos Estados Unidos, né, ainda que boa parte do mercado já esperasse o corte de 0,5%, algumas pessoas esperavam corte de 0,25 ponto percentual, e finalmente iniciou o ciclo de cortes, né? A gente já esperava que o Fed anunciasse aí o início dos cortes o ano passado, isso acabou acontecendo esse ano. E apesar da alta de juros aqui no Brasil, nós entendemos que a inflação continua comportada, que nós temos também a questão aí de um baixo crescimento da economia, ainda que crescimento, e quem sabe aí para 2025 voltemos aí à queda de juros, né? Eu lembro que principalmente na parte de bolsa, as nossas posições não são preocupantes em relação a essa questão de aumento de juros, então nós não estamos preocupados, pelo contrário, a gente está bem posicionado nesse sentido, porém, né, claro, se essa nossa expectativa se frustrar de que no ano que vem os juros não caiam e qualquer movimentação que nós precisarmos fazer, obviamente assim será feito, e claro, né, pessoal, os Estados Unidos é o mandatário, lembrando que nós temos uma grande posição, a maioria das empresas que nós recomendamos ou são estrangeiras ou tem receita fora do Brasil, quando nós falamos de bolsa. Então, estamos bem tranquilos com o nosso posicionamento, com essa situação de juros, tanto no Brasil quanto lá fora. Vindo aqui para os mercados, né, pessoal, o Ibovespa fechou com queda de 2,8% na semana, voltou aqui a baixa no ano, 2,13%, DIV caiu 2,8%, Small Caps caiu forte, quase 5%. O S&P subiu em reais, mesmo com a queda do dólar, né? Então, a gente percebe aqui que a bolsa americana subiu bem, né? O IFIX caiu 0,9%, o Bitcoin voltou a subir aqui 4,1%. Quando nós olhamos aqui graficamente, os gráficos semanais, né, temos aqui o Ibovespa que não conseguiu se manter acima dos 134 mil pontos, mas ainda temos aquela tendência de alta de médio prazo, com o Ibovespa fazendo fundos mais altos e topos mais altos. Claro, ficou feio aqui, não dá para se descartar que a gente venha fazer um novo fundo para quem sabe começar a recuperar. O IVVB, que é o SP, poderia ser o SP em reais, franca tendência de alta, de curto prazo, de médio prazo. Já o dólar, né, o dólar também não conseguiu romper lá os 5,77, 5,70, aquela zona lá de cima, né, e vem lateralizando aqui nesses patamares de 5,50, 5,60, apesar da alta aqui no médio prazo, sem tendência de curto prazo, o dólar. E temos aqui o Bitcoin, representado pelo QBTC, que é um dos ETFs aí da Bolsa, que conseguiu mais uma vez se manter acima do suporte dos 19, rompendo os 23 aqui, deve voltar a tendência de alta no curto prazo também, já que a tendência de médio prazo ainda continua altista. Em relação a alguns destaques de alta e de baixa da última semana, né, tivemos aí a Aeres com baixa de 18%, Sequoia também quase 18%, Brava Energia, né, que é a junção aí de Enalta e 3R 17,8%, Qualicorp quase 14% de queda, Anima 13,25%. E quero destacar a Brava, né, pessoal, foi bastante pedido por vocês. Eu fiz um vídeo na última sexta falando sobre a empresa e até algumas pessoas comentaram, né, que no vídeo eu acabei não falando sobre a questão da produção de Papa-Terra, né, que foi suspensa a produção deve voltar no início de dezembro. E até eu não comentei no vídeo, né, pessoal, não é que não seja importante, mas na nossa avaliação não foi isso que fez a ação cair 40%, até porque se a gente olhar aí, voltar ali para os meses de abril, de maio, a própria empresa, né, nós fizemos reunião com a companhia e tudo mais, né, a própria 3R já falava, né, dessa questão da possibilidade de paralisação, e não dá para descartar que também no Polo Potiguar nós tenhamos, né, algum tipo de paralisação aí para manutenção, tá? Claro que tem alguns problemas e tudo mais, mas, enfim, era uma coisa que a gente já imaginava que poderia acontecer. Pode ter ajudado as ações a cair, né? Ok, mas o nosso entendimento não é a principal questão aí que puxou as ações para baixo, mas
comentado aí, já que vocês pediram para eu falar a respeito. Aqui nos destaques de alta, né, pessoal, Ambipar 13,29% de alta, EMAI 7,42%, Meta, né, 6,44%, Caterpillar 6,4%, Prio 2,12%, né, Prio aí recuperando a queda das últimas semanas. Aqui temos ativos americanos, né, mas eu lembro sempre, eu costumo colocar os BDRs aqui para deixar tudo em reais, mas quando a gente recomenda algum ativo, o nosso cliente pode comprar em estoques também. Empresas aí que vêm divulgando bons resultados, principalmente a Meta, né, um dos principais destaques aí de recuperação de resultados nos últimos trimestres. Ambipar, mais uma vez, subindo, nada muito relevante para puxar essa alta aqui. EMAI, que anunciou dividendos. Aqui o pagamento, o anúncio de EMAI, né, Datacom aqui dia 23, que é segunda-feira. Então, todas essas ações aqui, quem dormir com as ações da segunda para terça recebe os dividendos. EMAI, Home, CEMIG, TIM, Ipera-Pharma e Vibra. Tem mais outras também, aqui são só algumas. Né? CEMIG, TIM, Ipera-Pharma e Vibra ainda a definir datas. Dia 26/9 EMAI pagamento e Home no próximo dia 21 de novembro. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal? Notícia positiva aí para a Cosan, protocolou a IPO lá nos Estados Unidos da Moove, né, que é a subsidiária especializada em fabricação e venda de lubrificantes. A empresa pretende lançar, pelo que nós vimos, a oferta já na primeira semana de outubro, com precificação prevista para a semana seguinte a essa primeira semana de outubro. Esperamos, né, que a empresa, a Moove como um todo, seja avaliada em até 15 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, hoje a Cosan todo na bolsa vale em torno de 25. Isso mostra, né, pessoal, como a Cosan é um ativo bastante descontado e como ela tem subsidiárias boas, né? A gente espera que em breve nós tenhamos também o IPO da Compass, tá? A VEG aqui anunciou investimentos de 670 milhões de reais para os próximos 5 anos para expandir a capacidade produtiva e verticalizar negócios relacionados a transformadores e motores elétricos no Brasil e no México. Lembrando que nós enxergamos, né, principalmente essa vertical aqui no México com muito bons olhos. Recentemente a empresa já comprou um terreno na frente da maior planta do México. E fora a questão de atuar no próprio mercado mexicano, né, a empresa tem vantagens para exportar para os Estados Unidos, que é um mercado aí de forte crescimento da parte de motores, especialmente na parte de transformadores. Então, os próximos anos aí bastante positivos para a VEG, né? Temos aqui a AgroGalaxy, né, pessoal, que solicitou recuperação judicial no último dia 18, um passivo aí de quase 4 bilhões de reais, né, uma grave crise de liquidez da empresa. Ela teve alguns vencimentos antecipados de CRAs, e é o que a gente já vinha comentando nos últimos anos, né, bastante cuidado com esse tipo de título, principalmente, né, quem faz investimentos em fundos imobiliários ou também em FIAGROS, né, porque a gente não tinha passado ainda, né, por uma crise, que é o que a gente vem vivendo aí no agronegócio esse ano. Possivelmente o ano que vem não vai ser tão interessante assim, por isso que a gente sempre comentou para o pessoal com bastante cuidado, né? Então reiteramos aí principalmente cuidado com os CRAs que são oferecidos em corretoras e principalmente cuidado aí com os FIAGROS. E tivemos uma notícia também que saiu na Bloomberg, né, pessoal, que o Fernando Melgarejo, né, que é o diretor financeiro da Petrobras, não descarta que no novo plano estratégico da estatal, que vai ser válido de 2025 até 2029, a empresa vai ajustar a questão para elevar o limite de dívida da Petrobras. Nós já estamos falando sobre essa questão da Petro há algum tempo, né, pessoal? Eu sei que o fato das ações terem subido, o pessoal às vezes fica um pouco, não vou dizer cego assim, mas tem um pouco de dificuldade, né, para entender o que deve acontecer com a empresa nos próximos anos, já que a gente imagina que o que aconteceu nos últimos anos de venda de ativos, a queda do endividamento, isso não vai mais acontecer. Venda de ativos com certeza, ou praticamente com certeza não vai, né, mais acontecer. A própria empresa vem falando sobre isso e a gente espera uma deterioração, né, consistente aí dos resultados nos próximos anos. Eu não estou falando que a ação vai subir, que a ação vai cair, isso ninguém sabe. O que a gente está dizendo é que os resultados vão piorar e que tem alternativas bem mais interessantes aí no segmento petroleiro do que a Petrobras. Inclusive, pessoal, tem um relatório aqui na descrição e nos comentários falando sobre Petrobras. Tem um vídeo ali também que eu fiz.
A gente fala um pouco mais a fundo o porquê, né, desse cenário um pouco menos positivo para a Petrobras, que a gente tem em outras empresas do segmento de petróleo, porque a questão não é petróleo, tá, pessoal? Eu quero deixar claro, nossa questão é Petrobras. A gente entende que tem alternativas melhores aí do que a Petro, principalmente com grandes petroleiras estrangeiras e petroleiras menores aqui no Brasil, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição os nossos contatos, né? Também as assinaturas ali para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Capitalizo. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, também o melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, mandem um e-mail, quem preferir, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!